Que Deus abençoe mais um dia ao povo do Brasil, da Bahia, de todo estado e do mundo. Vou ler um salmo aqui que Deus botou em meu coração para ler essa manhã. Fica em Salmo 34. Fala: Davi louva a Deus que respondeu a sua súplica e exorta a confiar nele. Salmo de Davi quando mudou o semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Esse salmo aqui se fala de Davi e Abimeleque. Certamente Abimeleque era um inimigo de Davi e andava observando o semblante de Davi. E ao observar que Davi estava com um semblante alegre e feliz, né? Abimeleque se foi, né? E fala o Salmo 34. Eu falei o texto, agora eu vou falar o capítulo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntamente exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. No versículo 7, esse versículo aqui, sempre ele está na minha mente, no meu coração. Eu sou muito difícil, sabe, de gravação, eu fico os capítulos, versículos, e às vezes eu falo uns textos e as pessoas perguntam onde é que está, onde é que fica. E num momento eu não sei onde é que está, onde é que fica, mas uma hora Deus mostra. O tipo mesmo, um exemplo aqui. Um exemplo e aconteceu. Tem uma parte na Bíblia que fala que se o presbítero, o ombreiro, orar pelo enfermo e ele não ser curado, ele tem que ser repreendido. Ou seja, quando eu faço uma oração pelo enfermo, minha pessoa, apesar de não ser ombreiro nem presbítero, sou um ser humano normal, não tenho religião, falho, pecador igual todo mundo, mas quando eu faço uma oração, quando eu vejo um milagre acontecer, eu peço que Deus me repreenda. Mas aqui no versículo 7, esse versículo aqui sempre tem no meu coração, eu não sabia que ficava no capítulo 34, versículo 7. Diz, vou encerrar a palavra. O anjo do Senhor, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Afasta-te do mal e fazei o bem. Procurai a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra e a memória dele. O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele guarda os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão condenados. Eu vou lhe mostrar aqui que o que Deus fala, ele confirma em outra palavra, em outra parte da Bíblia. Olhe bem.
A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Vou pausar aqui. Aqui agora eu tô no Salmo 109, no versículo 16, e diz assim: Porquanto, deixa eu ver se dá para virar a câmera aqui. Tá tirando foto, não tem como virar aqui no momento não, mas eu vou falar, vou continuar a pregação. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar. Ou seja, há pessoas que falam de língua maldosa, como o versículo que eu li lá no 34, no capítulo 34, deixa eu procurar aqui, no capítulo 34, e fala, eu não estou achando aqui, das pessoas que usam malícia com a língua. Então, ou seja, elas não vão ficar sem punição. E aqui agora onde ele fala que Deus confirma a palavra, está no Salmo 109, no versículo 16. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar, visto que amou a maldição e ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção e ela se afaste dele. Ou seja, se você persegue uma pessoa aflita e quebrantada de coração, necessitada, olha o que Deus diz para você. Porquanto você não está se lembrando de usar de misericórdia. Antes você está. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia. Antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para matar. Você observe. O cara já está necessitado, quebrantado de coração, e tem muitos que perseguem ainda para matar. Aí Deus está vendo e visto que você amou a maldição e ela vai sobre você, tal como amou a maldição e ela sobrevenha, pois como não desejou a bênção e ela se afaste dele. No caso, se você persegue o necessitado e o aflito de coração, você está desejando a maldição e ela vai sobre você, porque você está desejando por necessidade e por aflito, e ela vai sobre você. Então, o que é que acontece? A maldição vai sobre você, porque você está perseguindo o necessitado e o quebrantado de coração, e você não está desejando a bênção. Então a bênção se desafasta de você. Então ainda é tempo de você se arrepender, você que persegue o necessitado, o aflito de coração, o quebrantado, viu? Mas tu, versículo 21, mas tu, ó Jeová, Senhor, se é comigo, o amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Então, o salmista, Davi está dizendo aqui, Senhor, mas tu, ó Jeová, mas tu, ó Jeová, Senhor, seja comigo, o amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa e livra-me. Ou seja, se eu e você hoje está aqui vivo, você acredite no Senhor Jeová, porque a misericórdia dele é boa para nos livrar. Mas eu digo a você, você que persegue o necessitado, o quebrantado de coração, nem todos os dias Deus pode ter de misericórdia de você, porque Deus não é injusto, não compactua com a injustiça de ninguém. Se uma hora ele tirar a mão de misericórdia da minha e da sua vida, o inimigo vem e leva. Então, orai e vigiai. Observe essa palavra, orai e vigiai. Você não só pode chegar e orar, não. Você primeiro tem que vigiar. Você tem que vigiar para depois você orar. Você observe que quando você vai para uma guerra,
Você não vai chegar em uma guerra e você vai chegar, você vai se ajoelhar. Você vai para uma guerra se ajoelhar de frente para o inimigo. Você tem que vigiar. Para depois você ir para os pés de Jeová orar. Porque quando você está vigiando, seu coração também está contrito com Jeová. Que Deus abençoe nosso dia. Para a honra e glória de Jesus Cristo de Nazaré.